4 de maio de 2021, por volta das 18 horas, eu estava pilotando a minha moto. Foi quando eu fui atingido por um carro em alta velocidade. E esse acidente mudou completamente a história da minha vida. Mas antes de chegar aí, eu tinha uma vida completamente doida. Eu me envolvi com muitas más companhias, eu me envolvi com drogas. Eu lembro do episódio que a gente chegou até numa festa, numa festa como essa, a gente chegou a utilizar até um gás de ar-condicionado, que faz carga de ar-condicionado. Tudo isso como uma espécie de lança-perfume, oló. Então me envolvi com algumas amizades do crime, onde cheguei ao ponto de participar de alguns assaltos. E aí teve um episódio que com uns 16 anos eu fui preso, né? E aí foi uma vergonha muito grande para minha família, porque até então a minha mãe sabia que eu estava envolvida com más companhias, porém ela não sabia da gravidade, né? E eu fui buscar isso, então isso foi muito difícil para minha mãe. Mas foi todo esse sofrimento que motivou a minha mãe a buscar de Deus. Quando eu cheguei na igreja, eu aprendi a usar a fé. E tudo que me ensinava, pastor, eu fazia. E era óleo na cabeça, era voto, tudo que vinha, eu fazia. E quanto mais eu fazia voto, mais coisa ele fazia errado. Foram 7 anos que eu lutei por ele. Foram muitas lutas. Mas teve uma fogueira santa que eu fui para cima. É tudo ou nada, como eu falei para Deus, né? Ou é ou não é. E ali eu fiz aquela fogueira santa, eu vivi aquilo ali. Eu falava para ela assim, ó, eu nunca vou colocar os pés naquela igreja. Eu falei para ela, eu nunca vou. Tu tá aí me convidando, tu tá aí fazendo isso e aquilo por mim, mas eu não vou. Mas na verdade, dentro de mim tinha um vazio muito grande, que eu tentava preencher com falsas amizades, com droga, com mulherada, com festa, e nada disso preenchia. Porque quando eu estava dentro, nas 4 paredes, dentro do meu quarto, só Deus sabe o que eu passava dentro de mim. Assim como eu era totalmente instável emocionalmente, eu só atraía pessoas assim. Então eu também não tinha um relacionamento fixo, né? Eu me envolvia com uma ali, com uma aqui. Então, cada vez mais... E quando eu me aproximava de algumas pessoas, ou eu machucava muito, ou eu me machucava. E a mãe tinha feito essa fogueira santa. E quanto mais ela convidava e insistia, eu negava. Chegou um ponto que ela estava com uma tranquilidade tão grande com esse homem de Deus que ela nem me convidava mais. E aí eu fiquei com aquela... mas por que ela não me convidou? Eu falei, agora eu quero ir. Agora eu vou. Eu falei, mas por que tu não me convidou para ir para a reunião nesse domingo? Ah, nunca vai? Eu falei, não, mas agora a próxima eu quero ir. Eu fui de birra. E aí em 2020 eu decidi virar o ano na igreja com a minha mãe. E aí a palavra foi entrando, eu fui ouvindo a palavra. Porque até as primeiras reuniões que eu fui de birra, não entrou a palavra. Porque eu não ouvia, eu não queria ouvir, eu não queria mudar. E conforme eu fui entendendo o que eu precisava fazer, que eu precisava ter o Espírito Santo, que eu precisava enterrar o velho homem, eu tomei uma decisão. E quando eu tomei aquela decisão, eu falei assim, eu vou jogar tudo fora. Taquei tudo no mato, decidi, falei assim, agora eu vou enterrar. E nesse domingo foi decisão. E batizei. Eu lembro que o pastor fez um apelo, chamou a gente para frente do altar, e eu sabia que eu tinha que ter o Espírito Santo, porque senão eu ia ter uma recaída. E aí eu fui na frente do altar, porque eu precisava, eu necessitava. Eu falei, Deus, o Senhor sabe todas as outras vezes que eu tentei e eu não consegui. Se o Senhor não me ajudar, eu vou voltar para aquela vida. Se o Senhor não me ajudar, eu não vou ter força. E foi naquela busca, eu não sabia muito o que falar, muito o que orar, mas eu falei, Pai, eu tô aqui e eu quero mudar de fato e de verdade. E aí eu tive uma certeza tão grande, que aí veio aquela palavra, tu tem que tomar posse. Tu sabe o que tu tá vivendo. Deus sabe que tu tá vivendo acima de tudo, ninguém sabe, mas tu sabe. Eu fui no altar, eu falei, ali aconteceu, porque eu tomei posse. Ali dentro de mim veio uma força tão grande. É só isso que eu preciso. Porque naquele momento era só isso que eu queria. Me trancar com o Espírito Santo para guardar aquilo e não perder. Eu não queria perder aquele bem tão precioso. E dentro de mim testificou o seguinte, tu vai passar o que for por mim, filho. O que for. E ali eu tava tão empoderado de uma paz, que o primeiro sintoma, paz, que eu já não sentia há muito tempo. Até que então um dia 4 de maio de 2021, quando eu estava retornando do trabalho, na minha moto, estava pilotando a minha moto, e um carro em alta velocidade me atingiu. Eu fiquei prensado entre o carro e a moto, e esse acidente,
Esse efeito acabou fazendo com que a minha coluna fez um efeito chicote. E ali onde eu fraturei 2 vértebras, não só fraturei, mas esfarelou minhas vértebras e esmagou a medula. Isso acabou ocasionando o diagnóstico de paraplegia. Eu tinha 2 escolhas: culpar Deus ou confiar nele. Porque naquela época que eu vivia aquela vida errada, tanta coisa que eu fazia. E sim, aconteciam situações complicadas, mas não com um acidente, uma situação dessa. E agora que eu estava com o Espírito Santo, minha vida dando uma guinada, e de repente acontecer isso comigo, eu poderia escolher culpar Deus. Falar, por que o Senhor permitiu isso acontecer? Cada consulta que eu ia, com a esperança de que ia ter um diagnóstico, uma notícia melhor dos profissionais, dos médicos, eu sempre tinha a mesma resposta: você não vai voltar a andar. E a primeira consulta, aquilo tinha mexido comigo. Mas quando eu retornei para casa, eu fui na palavra do Vale de Ossos Secos, de Ezequiel, fiquei fazendo um propósito de 30 dias. Eu falei, o Senhor vai me tirar daqui. O Senhor levantou paralítico de 38 anos. Eu estou aqui novinho, o Senhor vai me tirar, eu creio. Então isso aqui vai ser para glorificar o teu nome. E eu me revoltava contra tudo que vinha contrário isso. Eu não era mal educado, mas dentro de mim eu falava assim, não, tá amarrado. Eu amarrava dentro de mim porque eu pensava assim, que se eu aprendesse a viver essa vida, eu aceitasse essa vida, Deus não ia me curar nunca mais. Mas chegou um momento que eu fiz uma fogueira santa que eu pedi assim, que seja feita a tua vontade, Senhor. E aí eu fiz uma oração muito sincera com Deus. Senhor, se você quer me usar nessa cadeira de roda, amém. Mas eu não vou ser mais um peso. E o que eu pedia para Deus, que eu queria depender, que a minha fé deveria depender só de mim e não dos outros. E aí quando girou essa chave, e eu entendi que eu precisava me reabilitar, que eu precisava pegar aquela fé e aquela disposição que eu tinha para tantas coisas e aplicar nessa reabilitação. Aplicar para poder ajudar as outras pessoas. E então, uma ferramenta que me ajudou e muito, que foi completamente espiritual, mas em todas as áreas da nossa vida, foi Intelimen. O primeiro desafio, eu estava na cama, fiz a foto na cama com a família ali e tal. E naquele momento onde eu podia escolher dormir até tarde, tinha desafios que me motivavam a acordar cedo. A desenvolver minha leitura, o meu desenvolvimento pessoal, o meu espiritual, o meu contato com Deus. Tinha desafios que me ensinavam a ser um marido, ser um cavalheiro, coisas que eu nem sabia para que eu estava sendo preparado, mas eu estava praticando. Até inclusive minha saúde, cuidar do peso, cuidar com os exercícios e tudo mais. E depois de completar os 53 desafios e ter passado por essa reabilitação, um homem inteligente investe na sua vida sentimental. E participando da terapia, até naquele momento não tinha vindo um desejo, mas de repente, passando por esse processo, veio, acredito que o próprio Espírito Santo, que fala assim, ó, vai lá e entra no aplicativo do Quero Te Conhecer. Eu coloquei essa foto lá no aplicativo, uma Bíblia no colo, eu por inteiro, cadeira de roda e tudo, e com uma frase pequena, curta, mas sincera, que um homem de fé que estava buscando a sua melhor versão todo dia. E nisso eu não tinha conversado com nenhuma pessoa no aplicativo. Em janeiro de 2023, uma moça lá de Tatuí me curtiu. Depois de eu esperar algum tempo, pensei que não ia ter curtida nenhuma, e deu match. E hoje esse match deu um casamento. Eu entrei no aplicativo Quero Te Conhecer através de um convite do pastor da terapia. Eu já participava das palestras, já estava aprendendo sobre o amor inteligente, e eu tinha entrado no aplicativo Quero Te Conhecer não pela onda das pessoas, porque muitas pessoas estavam entrando. Eu entrei com um propósito e eu falei para Deus, meu Pai, ele não precisa ser perfeito, mas o Senhor sabe o jeitinho que eu gosto, eu preciso que ele seja somente um homem de Deus, que ele tenha o teu caráter. E fazendo os filtros no aplicativo e olhando os perfis, eu encontrei o perfil do Guilherme. E foi diferente dos outros, porque os outros perfis, eles estavam todos maquiados, com um filtro, muita informação. E o dele me chamou a atenção porque era simples. Ele estava ali com a cadeira, mas é como se eu não estivesse vendo a cadeira. Eu via somente a expressão dele, sincera, simples, só o básico. Ele foi até Tatuí de Blumenau, foi dirigindo com a família dele até Tatuí, horas de viagem, né, amor? E interessante que ela falando sobre a questão do perfil, tempos depois ela comentou para mim que o que chamou a atenção nela, em mim de fato, foi o eu estar na cadeira de roda. Eu perguntei, e se eu não estivesse na cadeira de roda? Provavelmente a gente não teria avançado, ela não tinha despertado interesse. Então, aí foi um dos primeiros momentos que eu agradeci. A gente foi aplicando o amor inteligente, aquilo que a gente já tinha aprendido. A gente botou o propósito de ler
o casamento blindado junto, lemos 2 vezes junto o casamento blindado. Então, de tantas confirmações, o fato dos pais dela me aceitarem de uma forma que foi surpreendente e foi uma própria confirmação do próprio Deus, porque, imagina, um cadeirante lá de Blumenau, eles nem conhecem pessoalmente, como é que ele vai confiar a filha dele, a única filha dele, tem o meu cunhado também, mas é a única filha mulher, né, a caçula, para um rapaz que ele nem conhece direito. E ali eles me receberam de uma forma na família que foi incrível. E eu fui descobrindo que ele é até mais independente que eu, se a gente parar pra pensar. Dia 18 de janeiro de 2025 a gente se casou. Foi lá em Tatuí mesmo, na minha cidade. Ele foi com toda a família e padrinhos. Um sonho nosso que era ir para Gramado. Hoje eu falo firmemente que depois do Espírito Santo foi a melhor coisa que Deus deu para mim, foi uma mulher de Deus. E hoje ela é realmente, de fato, a minha verdadeira auxiliadora. E olha o trabalho que ele foi dar para minha esposa, justo na empresa que eu estou já há 6 anos, ele colocou ela lá comigo. Então hoje eu tenho o prazer de poder ir para o trabalho com ela, trabalhar com ela, voltar do trabalho com ela, ir para as reuniões, fazer o trabalho junto, a gente faz tudo junto. A gente faz faculdade, a gente está cursando junto a faculdade, então literalmente a gente está fazendo tudo junto. Eu sempre costumo dizer, né, que os planos de Deus são maiores do que os nossos, né? Inclusive, ela é a filha que eu pedi a Deus, que era a esposa para o meu filho, que ela tinha que vir como uma filha para mim. É uma mulher amável, meiga, doce, que ia amar ele mais do que a mãe. Inclusive no casamento tinha momentos que estava só eu e Deus, eu nem via as pessoas. Eu só falava, meu Deus, como o Senhor surpreende. Olha o que o Senhor fez na vida do meu filho. Se eu pedisse, não seria tão bom quanto hoje Deus tem feito na nossa vida. E se me dissesse assim, tu quer as tuas pernas? Aquela vida que tu vivia antes? Eu falava, nem a pau. Eu quero a vontade de Deus na minha vida. E hoje poder estar na cadeira de roda é só um detalhe, às vezes eu nem me vejo como isso. A verdadeira deficiência não está no corpo, mas sim na falta do Espírito Santo, na mente. Foi um aplicativo diferente, um aplicativo que até quem está dentro do aplicativo sabe que tem filtros, tem todo um passo a passo para você poder entrar ali dentro e fazer parte. E se não fosse o aplicativo, lógico que Deus poderia fazer a gente se conhecer, mas quem diria, de Tatuí para Blumenau, eu conhecer ele, jamais seria possível.